Roteiro estendido cena 1. O peso da dúvida. O sol ainda não havia nascido completamente quando Clara acordou. A luz cinzenta da manhã filtrava-se pelas cortinas finas de seu quarto, desenhando padrões suaves nas paredes de madeira. Ela permaneceu imóvel por um momento, ouvindo o silêncio da casa. Não havia choro de bebê, não havia passos apressados, não havia o cheiro de café fresco que sua avó, Dona Maria, sempre preparava ao nascer do sol. Mas havia algo diferente. Clara levou a mão à barriga, pressionando levemente a pele ainda macia sob a camisola. Não havia inchaço, não havia dor, mas ela sentia um peso, uma presença. Como se algo dentro dela estivesse se movendo, não fisicamente, mas como um sussurro que só ela podia ouvir. Ela fechou os olhos com força, tentando afastar a sensação. Era apenas cansaço. Apenas o estresse de administrar a pequena fazenda de ervas desde que a avó adoecera. Apenas a solidão que vinha se instalando como uma sombra, desde que Dona Maria fechara os olhos pela última vez. 3 meses atrás. Mas então, o sonho. Na noite anterior, ela havia sonhado com o lobo branco. Não um lobo qualquer, mas um animal majestoso, com pelagem tão clara que parecia feita de luar, e olhos que brilhavam como 2 luas cheias. O lobo não havia rosnado, não havia atacado. Ele apenas a observara, imóvel, enquanto uma brisa fria fazia as ervas ao redor se curvarem como se curvavam agora, no quintal. Clara se levantou, os pés nus tocando o chão frio. Ela vestiu um roupão de algodão desgastado pela lavagem, amarrando-o com força na cintura, como se pudesse conter algo que já não cabia mais dentro dela. Quando abriu a porta dos fundos, o ar úmido da madrugada envolveu seu rosto, carregado do aroma de terra molhada e ervas frescas. Foi então que ela ouviu. Seu Olavo, o velho vizinho, estava ajoelhado entre fileiras de beterrabas, suas costas encurvadas pelo peso dos anos. Ele não a havia ouvido se aproximar, ou pelo menos fingia não ouvir. Clara hesitou, observando-o. Seu Olavo sempre foi um homem de poucas palavras, mas havia algo em sua postura naquela manhã que a intrigava. Uma tensão nos ombros, uma rigidez nos dedos, enquanto ele arrancava ervas daninhas do solo. "Bom dia, seu Olavo", ela disse finalmente, sua voz rouca pelo sono. O velho ergueu a cabeça devagar, como se pesasse toneladas. Seus olhos azuis, ainda brilhantes apesar da idade, fixaram-se nela com uma intensidade que a fez estremecer. Não era um olhar hostil, mas tampouco era amigável. Era um olhar que media, que avaliava, como se ele pudesse ver através de sua pele. "Bom dia, Clara", ele respondeu, finalmente. Sua voz era um murmúrio grave, como o ronco distante de um rio. "Você está colhendo cedo." Clara baixou os olhos para as ervas que havia trazido na noite anterior. Manjericão, alecrim, algumas folhas de erva doce. Suas mãos ainda tremiam levemente. Ela não sabia se era o frio da manhã ou algo mais. "Não consegui dormir", confessou, por fim. Seu Olavo se levantou, apoiando-se na pá que usava para cavar. Ele limpou as mãos na calça de trabalho, manchada de terra, e a observou por um longo momento. Clara sentiu o peso daquele silêncio. Não era um homem que falava por falar. "Você não pode ignorar os sinais", ele disse, afinal. Clara segurou o cesto com mais força, os dedos brancos nas juntas. "Que sinais?" O velho balançou a cabeça, como se lamentasse sua teimosia. "Os sinais estão aí, Clara. Você só não quer ver." "Não tem sinal nenhum", ela retrucou, forçando um tom leve, como se aquilo fosse uma brincadeira. "Só cansaço. Muito trabalho." Seu Olavo soltou um suspiro, quase um rosnado. "Teimosia. Corre nas veias da família." Clara fechou os olhos por um segundo. A família. Era sempre assim quando se falava de Dona Maria. Como se a avó ainda estivesse ali, pairando sobre elas como uma sombra eterna.
Minha avó sempre dizia que você era teimosa como uma mula. Ele continuou, um meio sorriso nos lábios finos. Mas também dizia que você tinha o dom. Que você sabia? Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O dom, repetiu ríspida. Meu dom é colher ervas e vender no mercado. Nada mais. Seu Olavo não respondeu. Em vez disso, abaixou-se novamente e continuou seu trabalho, como se a conversa estivesse encerrada. Mas Clara sabia que não estava. Porque quando se virou para voltar para casa, ouviu as palavras que ele murmurou para si mesmo, tão baixinho que ela mal conseguiu captar. Ou você não quer ver, ou não quer admitir. Ela não respondeu. Não podia. Porque havia algo no chão, entre as ervas que havia derrubado na pressa de se afastar, que a fazia parar. Uma folha de erva doce. Não qualquer folha. Uma folha verde e vibrante, como se tivesse sido colhida minutos antes. Ao redor, todas as outras haviam murchado, perdendo o brilho, mas aquela uma brilhava. Clara se ajoelhou, pegando a folha entre os dedos. O cheiro era intenso, fresco, como se a planta ainda estivesse viva. Mas ela havia colhido aquelas ervas ontem. Como era possível? Isso não é possível, sussurrou. Ela fechou os olhos com força, tentando se lembrar das palavras da avó. Dona Maria sempre dizia que as ervas tinham linguagem, que elas falavam, mesmo que ninguém quisesse ouvir. Quando a planta morre antes da hora, é porque alguém próximo vai adoecer. Mas se ela renasce sozinha, é um aviso. Clara sentiu o estômago se revirar. Não. Não podia ser. Não agora. Ela se levantou bruscamente, jogando a folha de volta no chão como se queimasse. Não olhou para trás. Não olhou para seu Olavo. Apenas entrou em casa, fechou a porta e encostou-se nela, respirando com dificuldade. O lobo branco. A erva doce renascida. As palavras de seu Olavo. E, mais do que tudo, aquele peso dentro dela. Algo estava mudando. E Clara não sabia se queria descobrir o que era. Cena 2. A herança da avó ao mercado estava lotado naquela manhã. Barracas de madeira se alinhavam nas ruas de paralelepípedo, cada uma oferecendo seus produtos: queijos amarelados, pães caseiros, frutas suculentas que brilhavam sob o sol da manhã. O cheiro de fritura de pastéis e o aroma doce de goiabadas se misturavam no ar úmido, criando uma névoa perfumada que se grudava às roupas e aos cabelos. Clara caminhava apressada entre as bancas, a bolsa de pano cheia de ervas e um caderno de anotações preso sob o bração. Ela havia passado a manhã inteira tentando se convencer de que havia exagerado na reação àquela folha de erva doce. Mas a imagem ainda pairava em sua mente, como um fantasma teimoso. Clara. Ela se virou ao ouvir seu nome e viu Marília, sua prima distante, acenando para ela de uma banca de legumes. Marília era 2 anos mais nova, mas já tinha 2 filhos pequenos. Um marido que trabalhava na cidade e uma vida que, aos olhos de Clara, parecia muito mais estável do que a sua. Onde você estava com a cabeça? Marília riu, aproximando-se. Passei por sua casa ontem à noite, e não te vi. Achei que estivesse doente. Não, não, Clara respondeu automaticamente, ajustando a bolsa no ombro. Só cuidando das ervas. Marília ergueu uma sobrancelha, cética. À noite. Clara sentiu o rosto esquentar. Não havia como explicar. Não havia como dizer que havia acordado com a sensação de que algo dentro dela estava diferente. Que havia sonhado com o lobo branco. Que uma folha de erva doce havia renascido sozinha no chão. Estava sem sono, mentiu, por fim. Marília não insistiu, mas o olhar que lançou para Clara deixava claro que não acreditava nela. Em vez disso, puxou um saquinho de papel de dentro da bolsa e o estendeu. Tome. Comprei uns doces de leite na padaria. Para você?
Clara aceitou o saquinho, grata pela mudança de assunto. Obrigada. Como estão as coisas na fazenda? Marília perguntou, enquanto Clara desembrulhava um dos doces e o levava à boca. O sabor doce e cremoso derreteu em sua língua, mas ela mal o sentiu. Como sempre, respondeu, após engolir. As ervas estão crescendo bem. E os negócios? Marília insistiu. Você ainda vende para aquela loja de chás na cidade? Clara assentiu. A loja das ervas, como era conhecida na região. Era um dos poucos clientes que compravam suas ervas em grande quantidade. Mas as vendas haviam caído nos últimos meses, desde que Dona Maria adoeceu. Tenho que diversificar, Clara disse. Mais para si mesma do que para Marília? Talvez comece a fazer óleos essenciais. Boa ideia, Marília aprovou, mas seu tom era vazio, como se estivesse apenas sendo educado. Ela olhou por cima do ombro de Clara, para a banca atrás delas. Ah, seu Joaquim chegou. Vou comprar umas sementes. Você vem? Clara hesitou. Seu Joaquim era conhecido na região não só por suas sementes e mudas, mas também por seus conhecimentos sobre ervas medicinais. E mais do que isso, por sua capacidade de saber coisas que não deveriam ser sabidas. Não, obrigada, ela disse, afinal. Ainda tenho que passar na banca de frutas. Maria não questionou. Acenou rapidamente e se afastou, deixando Clara sozinha no meio da agitação do mercado. Ela respirou fundo, ajustando a bolsa no ombro novamente. Precisava daquilo. Precisava da erva de São João. E, pelo que seu Olavo havia dito, e pelo que Dona Maria havia lhe ensinado, sabia que precisava de muita. A banca de seu Joaquim ficava no final da rua principal, próxima ao rio que cortava a cidade. As mudas estavam dispostas em caixotes de madeira, cada uma com uma plaquinha escrita à mão. Clara passou os dedos pelas folhas de manjericão, sentindo o aroma forte e fresco que subia até seu nariz. Boa tarde, seu Joaquim, ela saudou, quando ele ergueu os olhos de seus registros. O homem era alto, com cabelos pretos já começando a rarear, e uma barba bem aparada. Seus olhos, escuros e penetrantes, fixaram-se nela, com uma intensidade que a fez sentir como se estivesse sendo examinada por um médico. Boa tarde, Clara, ele respondeu, com um sorriso que não chegava aos olhos. Vindo repor o estoque. Clara assentiu, tirando uma lista amassada do bolso. Sim. Preciso de erva de São João. Muita. Seu Joaquim ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso com a quantidade. Para que tanta quantidade, moça? Clara hesitou. Não queria mentir, mas também não queria admitir a verdade. Para um chá, ela disse finalmente. Um chá forte. O homem a observou por um longo momento, como se pudesse ver através de sua fachada de calma. Clara sentiu o coração acelerar. Você está grávida, não está? A pergunta a atingiu como um tapa. Clara deu um passo atrás, como se tivesse levado um soco no estômago. Como... Seu Joaquim cruzou os braços, apoiando-se na bancada. A erva de São João não é só para afastar maus olhados, ele disse, baixando a voz. Também é para situações complicadas. Clara sentiu o sangue fugir de seu rosto. As mulheres da sua família sempre souberam disso, ele continuou, como se aquilo fosse uma explicação suficiente. Ela não havia contado a ninguém. Não sequer havia contado a Marília, que era a pessoa mais próxima dela. Como ele sabia? Não é da sua conta, ela retrucou, pegando a erva que ele havia separado e jogando o dinheiro na mão dele sem contar as cédulas. Seu Joaquim não se ofendeu. Apenas assentiu, como se já esperasse aquela reação. Cuide-se, Clara, ele disse, finalmente. Isso não é um bebê qualquer. Ela saiu correndo da banca, os pés desajeitados nos calçados de couro fino. O mercado parecia girar ao seu redor.
as vozes dos vendedores e as risadas das crianças se misturando em um ruído confuso. Ela precisava sair dali. Precisava respirar. Foi então que esbarrou em alguém. Uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos presos em um coque baixo. Vestindo um vestido escuro e simples, como os que as mulheres mais velhas da região usavam. Ela não se desculpou. Apenas ficou ali, parada, os olhos escuros fixos em Clara com uma intensidade desconcertante. Desculpe, Clara murmurou, tentando se afastar, mas a mulher não se moveu. Você carrega uma vida dentro de si, a mulher disse, em um tom que não era acusatório, nem bondoso. Era como se estivesse lendo um livro aberto. Como se as palavras fossem apenas a superfície do que ela realmente queria dizer. Mas não é só isso que a assombra. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que você quer dizer? A mulher inclinou a cabeça, como se estivesse ouvindo algo que Clara não podia ouvir. Você carrega uma escolha, ela repetiu. Como se as palavras fossem um segredo que não poderia guardar. E escolhas têm consequências. Antes que Clara pudesse responder, a mulher se afastou, desaparecendo entre a multidão como se nunca tivesse estado ali. Clara ficou parada, o coração batendo descompassado. O que aquilo queria dizer? Uma escolha? Que escolha? Ela olhou para a erva de São João em suas mãos, embrulhada em um saco de pano. As folhas secas pareciam queimar em seus dedos. Não podia ser. Não podia ser real. Mas então, uma dor aguda no ventre. Clara se curvou, apertando a barriga com as mãos. Não era uma dor física, não era como cólicas ou enjoos. Era como se algo dentro dela estivesse se debatendo, como um animal preso em uma armadilha, lutando para sair. Ela caiu de joelhos no chão de terra batida do mercado, os olhos cheios de lágrimas. Por favor, implorou. Não sabia se para Deus, para a avó ou para si mesma. Por favor, não agora. As pessoas ao redor começaram a se afastar, olhando para ela com expressões que iam da preocupação ao nojo. Clara não se importava. Não conseguia pensar. Só conseguia sentir. E o que sentia era medo. Medos antigos, profundos, que haviam sido enterrados há muito tempo. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de repetir os erros da avó. Medo de não saber o que fazer. E então, como se viesse de algum lugar distante, uma voz. As mulheres da nossa família não fogem. Clara fechou os olhos com força. Era a voz de Dona Maria. Não, não era. Não podia ser. Mas era como se a avó estivesse ali, sussurrando em seu ouvido. Como fazia quando Clara era criança e tinha medo do escuro. Ela respirou fundo, várias vezes, até que a dor começou a diminuir. Quando finalmente conseguiu se levantar, seus joelhos estavam sujos de terra e suas mãos tremiam. Ela não sabia o que ia fazer. Não sabia como ia lidar com aquilo. Mas sabia uma coisa, não podia ficar ali. Clara saiu correndo do mercado, os pés descalços batendo no chão, enquanto ela se afastava das luzes e dos barulhos, em direção à floresta que começava logo após as últimas casas da cidade. Precisava pensar. Precisava sentir. E, acima de tudo, precisava decidir. Não iria fugir, não iria se esconder. Mas também não sabia como enfrentar aquilo. Porque, pela primeira vez na vida, Clara não tinha escolha. Ou pelo menos, não parecia ter.